Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoar a sua vida. Estamos em mais um culto dominical, culto esse para honrar e glorificar o nome do nosso Deus, que é digno de ser exaltado. Diante dos desafios que vivemos, precisamos lembrar sempre a palavra de Deus, que nos diz: o justo viverá pela fé. Essa é a forma como os cristãos devem andar, pela fé. E Deus irá sustentar, apoiar, abençoar, oferecer aquilo que é necessário para que esse justo caminhe e termine a sua trajetória. Como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. E a forma como isso acontece é pela fé. Precisamos crer no Deus que temos, no Deus soberano que tem controle sobre a história. Que Deus nos abençoe, fale aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia. Agradecemos pela igreja, uma igreja que tem andado junto, conhecendo as alegrias e dificuldades de cada irmão. E o nosso pedido é que o Senhor continue conosco, continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos enchendo de sabedoria e, sobretudo, falando aos nossos corações. Precisamos ouvir, precisamos crescer. Ó Pai, a Tua palavra é o cerne, é a lâmpada para os nossos caminhos. Nos abençoe, ó Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Não quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer. Posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da fé. Descansar nos braços do Pai, confiando em Tua proteção. Vou me entregar em Tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Cada passo que eu der, seja onde estiver, quero entregar a Ti. Cada decisão vou depor em Tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuida, sei que tenho muito mais valor. Posso esperar e descansar nos braços do Pai, confiando em Tua proteção. Vou me entregar em Tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Só em Teus braços encontro paz pra repousar. Mesmo que os temores me vençam, vou descansar. Confiando
Meus irmãos, hoje nós vamos estudar sobre um personagem muito importante chamado Abacuque. Personagem que passou por situações complicadas na vida. Aliás, o seu histórico, não é ali como alguém que vivia com a sua nação, é um histórico difícil. Possivelmente esse livro foi escrito no século VII a.C. Talvez um pouco depois, após a morte do rei Josias, e um pouco antes da invasão da Babilônia ao reino de Judá. Então, o contexto em que esse profeta escreve era um contexto difícil, de grandes desafios, de incertezas, receios e medos. A Bíblia não nos mostra o histórico desse profeta, de Abacuque. Não fala quem ele era, não diz a sua profissão, dados sobre a sua família. Não há registros como esse. Apenas ao realce do contexto histórico, né? Falando dos caldeus, falando ali da Babilônia e do seu povo, o povo de Judá. Então nós situamos essas passagens bíblicas nesse momento histórico, momento desafiador, momento para o qual o profeta tinha sido chamado. E esse profeta, ele questiona a ação de Deus. Ele não compreende aquilo que está acontecendo, por que Deus age daquela forma. E Deus traz a esse profeta alguns ensinamentos muito importantes. Queria convidar os irmãos a lerem Abacuque capítulo 2, do versículo 1 em diante, que diz o seguinte: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque pode ser estudado em diversas óticas, mas eu quero retratar aqui, nesse momento, as características necessárias para um homem que anda pela fé, para uma mulher que anda pela fé. O profeta, ele indaga a ação de Deus. Ele não compreende a ação de Deus. E o texto vai nos dizer que ele se coloca numa torre esperando uma resposta ao seu questionamento. E Deus traz uma resposta para o profeta. Inicialmente dizendo: Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O Senhor disse a esse profeta que a sua vontade iria se concretizar. Aquilo que o Senhor estava falando, aquilo que o Senhor estava trazendo como mensagem profética acerca do futuro, relatado em Abacuque, iria acontecer. Mas a impaciência do profeta o fazia questionar. Ele queria ver a sua situação, a situação do seu povo, de modo diferente. Mas Deus diz: espera, acalma, a minha vontade, o meu plano acontecerá. A fé em Deus é a chave para a paciência. Eu poderia te fazer uma pergunta: você é uma pessoa paciente? O profeta aqui nesse caso não era. Ele era impaciente. Ele queria ver as coisas ao seu modo, ao seu tempo, do jeito
que pensava, mas não era assim que as coisas aconteciam. E por isso Deus primeiramente diz: espera, porque o meu plano irá acontecer no contexto em que você vive. Essa foi a primeira resposta que Deus deu ao profeta, falando que ele não precisava caminhar de modo impaciente, mas a sua fé em Deus o deveria conduzir à paciência. A fé nos conduz à paciência, porque temos a certeza de que Deus está agindo. Nos dias de hoje, nós temos a tendência de julgar tudo muito rápido. Queremos o progresso da maneira mais rápida possível. Ou aquilo é bom, ou aquilo é ruim. E por vezes aplicamos isso à nossa própria vida. Ou a nossa situação é desesperadora, ou ela é boa. Mas não conseguimos compreender que Deus trabalha num processo e que tudo faz parte desse processo. Situações difíceis e situações fáceis. O profeta, num momento difícil, age com impaciência, mas Deus volta o coração desse profeta falando: olha, o meu plano acontecerá. Aquilo que eu disse vai acontecer. E nós, nas nossas vidas, temos que ter isso em mente também. A impaciência, por vezes, vai lutar contra a nossa confiança em Deus. Mas a nossa confiança deve prevalecer, sabendo que não há um descontrole de Deus. Muito pelo contrário, Deus está trabalhando. A vontade dele vai acontecer. E cabe a nós nos submetermos, fazendo o nosso melhor, tomando as atitudes corretas e caminhando, sabendo que a graça de Deus vai com a gente. Essa é a nossa certeza. Em segundo lugar, versículo 4, Deus afirma ao profeta que o soberbo não tem uma alma reta diante do Senhor. Ele não anda em retidão, mas o justo viverá pela fé. É um modo de vida. Aqui sim encontramos o real modo de vida daqueles que são chamados pelo nome de Jesus. A fé. A fé nos traz constância, porque em todos os momentos olhamos para o alto e prosseguimos com aquilo que Deus nos mostra. A Bíblia nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Caminhar com Deus é uma entrega, é uma decisão pela fé, de que não estamos desamparados, sozinhos, mas existe sim um caminho a ser trilhado, independente da situação. E Deus irá prover aquilo que é necessário para que nessa jornada sejamos cheios de frutos, cheios da graça e bondade de Deus. O profeta impaciente, mais à frente, no capítulo 3, nos diz, versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Novamente o profeta, ele pede a Deus um avivamento da sua obra. Esse era o desejo. Mas a situação do povo era uma situação complicadíssima, porque a justiça não estava ali. Mas o profeta eleva a sua voz a Deus e fala: Senhor, aviva a tua obra no nosso meio. E no versículo 17 diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor.
Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então o profeta, ele, por mais que tivesse o desejo de ver a obra de Deus avivada, compreende que existiam momentos estéreis, momentos difíceis, mas o justo vive pela fé. É uma caminhada. E a fé nos conduz a louvar ao nosso Deus. E por isso o profeta, por mais que não quisesse que tudo aquilo acontecesse na vida do seu povo, ele termina adorando. Ele termina louvando ao nosso Deus, dizendo, olha, ainda que não floresça, ainda que as coisas que eu gostaria não acontecessem, eu prossigo adorando o Senhor, no Deus da minha salvação. Aquele que faz os meus pés, aquele que me fortalece, aquele que me dá força para caminhar. Olha como a fé no nosso Deus tem o poder de nos levantar. Lógico que o poder não é nosso, o poder é de Deus. Mas quando depositamos, confiamos no Senhor, conseguimos caminhar em meio à aridez e em meio aos desafios. Eu não sei e não conheço os desafios dos irmãos. Acredito que sejam muitos. Mas a palavra de Deus nos mostra que em meio à aridez podemos caminhar na certeza do Deus Salvador, no Deus que fortalece os nossos pés, no Deus que nos dá a direção a ser caminhada. Portanto, a fé, ela nos dá paciência, nos dá constância e nos conduz à adoração ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fortaleça os seus pés, continue caminhando, porque o nosso Deus é aquele que pode nos fortalecer, nos abençoar, nos dar sabedoria. Que Deus te abençoe.